A paz do Senhor, queridos, paz do Senhor, classe Novidade de Vida. Estamos aqui mais uma vez para nos colocarmos na presença do Senhor, para podermos aprender mais da sua palavra e realizar a sua obra. Amém? Hoje nós teremos mais uma aula neste domingo, um dia especial, um dia separado para que possamos verdadeiramente nos santificar, estarmos mais perto do Senhor, um dia separado para louvarmos, entoarmos, agradecermos e engrandecermos o nosso Deus. Amém? Eu vou fazer uma oração, peço a vocês que fechem os olhos e vamos iniciar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome por estarmos diante da tua presença neste dia, Senhor, dia especial que tu fizeste, Senhor, realiza grandemente em nossas vidas, realiza na vida dos teus filhinhos, alcança não somente as suas vidas, como seus lares, as suas famílias. Mais uma vez oramos a ti, Senhor, pela nossa igreja, Senhor, tem sustentado as nossas vidas, Senhor, pela tua igreja, Senhor, pela igreja de Sorocaba, em Diadema, Senhor, também no Chile, colocamos tudo diante da tua presença, continua, Senhor, fortalecendo os vasos, continua abençoando a vida do nosso pastor. Te agradecemos e te louvamos por tudo, fala a cada coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém? Então, nós vamos iniciar a nossa aula e vamos falar de um tema que vocês conhecem, que é sobre a vida de Saulo. Saulo também chamado Paulo. Então, o tema da nossa aula é a conversão de Saulo. E nosso texto-chave está em Atos 9, de 1 a 21, tá bom? Na verdade, assim, né, até dizer que é sempre muito difícil ficar falando para uma tela, né? O gostoso mesmo é poder ouvir vocês, ver vocês, né? Essa participação mais ativa, nossa conversa, né? As brincadeiras e as perguntas todas, né? Logo, né, com a graça de Deus, nós estaremos juntos, podendo ter esse momento, né, mais próximo, podendo ouvir a palavra de Deus e fazer essas perguntas todas, estarmos mais juntos. Aprove o Senhor dessa maneira e nós vamos dar continuidade à obra do Senhor, amém? Então pegue todo o seu material, preste bastante atenção, eu vou ler esse texto e vocês podem acompanhar tanto a leitura quanto as imagens que ajudam a gente acompanhar, né, essa história, né, as imagens sempre nos ajudam a ir para um outro tempo da história, amém? Então, vamos iniciar. Opa! Agora sim. Então vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Então Paulo, nesse momento, estava pedindo cartas de permissão para poder perseguir os discípulos do Senhor e todos os cristãos, aqueles que se convertiam a Jesus. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias,
E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E o Senhor disse: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? E novamente eu vou repetir esse último trecho. E logo nas sinagogas pregava Jesus. Quem pregava Jesus? Saulo. Pregava que este era o Filho de Deus. Todos os que ouviam estavam atônitos, surpresos, e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Lembram que na nossa aula, a última aula, nós falamos sobre os seguidores de Cristo. Muitos discípulos, 12, né? Que o Senhor assim escolheu. E eles, então, seguiram a Jesus. Muitas coisas foram acontecendo dali para frente. E aqui nós vemos que os discípulos, né, depois que Jesus, então, morreu e ressuscitou, né, muitos discípulos se dispersaram e começaram a pregar a palavra de Deus. Começaram a pregar que Jesus era o Salvador, o Messias. E começaram a ser perseguidos também. E nós vamos saber um pouquinho sobre esta história. Vamos lá? Bom, vamos conhecer um pouquinho sobre a vida de Saulo, né? Saulo era o seu nome judeu, né? Porque ora chama de Saulo, ora chama de Paulo. E nós vamos ver também o que quer dizer isso, né? Saulo era o seu nome judeu, aquele que foi muito desejado, o significado do nome de Saulo. Saulo era judeu da tribo de Benjamim. Vocês lembram que a gente falou sobre aquela nossa história, sobre José e todos os seus irmãos? Lembram disso? Então, Paulo era judeu da tribo de Benjamim. Isso está lá em Filipenses 3:5. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Paulo dizendo sobre a sua descendência. Ele nasceu em Tarso, na Cilícia, isso está lá em Atos 21:39. Paulo respondeu: Eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Cilícia. Ela era considerada um centro universitário, né, com uma cultura grega muito importante. Então, Saulo também foi educado ali, com muito conhecimento. Mas também foi educado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, diz lá em Atos 22:3. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade de Jerusalém.
Foi instruído rigorosamente por Gamaliel, que era um judeu muito respeitado da época, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. E aí a gente vai conhecer mais um pouquinho. Então, a religião de Saulo era o judaísmo. Isso está em Gálatas 1,14. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Então, Saulo era da tribo de Benjamim, um judeu, né, que seguia a religião do judaísmo. Então, ele acreditava em Deus, mas não acreditava que Jesus era o Messias. Paulo também tinha posição no concílio do Sinédrio, uma espécie de assembleia constituinte da época. Em Atos 26, 10 e 11 diz assim: E havendo recebido a autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Então Saulo era um perseguidor dos cristãos, porque aqueles que aceitavam a Jesus eram conhecidos como cristãos. E ele não aceitava que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias que os judeus esperavam. Então ele perseguia todos aqueles que diziam que eram de Jesus. Então ele recebeu a autorização dos principais líderes para que perseguissem os cristãos. E ele fazia isso com muita vontade, com muito ódio, com muito rancor. E aqui eu coloquei Paulo, né? Porque em Atos 13, 9 diz: Todavia Saulo, também chamado Paulo. Né? Conforme a gente vai lendo, né? Algumas pessoas até dizem que Deus mudou o nome, né, de Saulo para Paulo, mas não existe nenhuma referência que fala sobre isso. Né? O que nos mostra a palavra de Deus é que, depois que ele foi batizado, existe uma referência maior falando, ao invés de Saulo, falava sobre Paulo. Né? Mas não existe nenhuma referência que nós podemos dizer, olha, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Né? Tem uma questão aí mesmo da própria região que se estava, né, era um nome muito usado, em vez de Saulo, Paulo. Então, Paulo vem do latim Paulus e significa de baixa estatura ou de pequena estatura. Paulo perseguia os cristãos, acreditando que estava servindo a Deus. Paulo era judeu e ele conhecia a lei e guardava. Paulo não acreditava que Jesus era o Salvador, Filho de Deus. Aí vocês podem pensar, nossa, com tanta gente para pregar a palavra de Deus, porque Paulo foi muito importante. Foi um líder muito importante no reino de Deus, para propagar o evangelho. Você pode dizer assim, né, aos olhos humanos, com tanta gente, né, importante, ou com tanta gente sábia, por que justamente Paulo, né, um perseguidor dos seguidores de Cristo? Né, não parece estranho? Né, muitas vezes a gente também julga. Né, pela aparência, a gente olha e fala, esse não merece ser salvo, esse não merece, né, falar de Jesus. Olha, você está falando mal da minha religião. Se as pessoas não conhecem a tua fé, né, se as pessoas não conhecem Jesus Salvador, elas vão dizer contra. Né, assim como Paulo falava contra. Mas quando ele teve esse encontro verdadeiro com o Senhor, foi onde ele mudou, converteu o seu caminho, mudou de direção. É disso que a gente vai falar neste dia. Então, eu queria um pouco trazer essa questão da religião. Né? O que quer dizer, né, religião? É uma palavra que vem do latim religare, que significa religar. Religião é o reconhecimento da existência de algum poder superior, invisível. É uma atitude reverente de dependência a esse poder, na conduta da vida, ritos e orações, etc. E aí a gente pode pensar, né? Muitas pessoas têm diversas religiões no mundo inteiro. Né? Por quê? Porque existe um vazio em cada ser humano, né, à procura de um Deus. Né? Se eles não encontram um Deus verdadeiro, eles vão à procura de um Deus, algo para preencher as suas vidas.
Deus. Existem também os ateus que não acreditam em absolutamente nada, por mais que eles vejam essa criação maravilhosa do nosso Deus, mesmo assim eles negam e não acreditam, acham que a filosofia, né, ou qualquer tipo de teoria é muito maior, né, do que você acreditar num ser sobrenatural. E aí a gente vê o quê? Né, as diversas religiões, e aí vem a pergunta, né, mas será que todas as religiões levam a Deus? Né, essa é uma pergunta muito usada, né? Vocês talvez já tenham até ouvido, né? Mas respeita a minha religião, porque todas as religiões levam a Deus. Mas será? Aí voltando um pouco, né, nas atitudes de Paulo contra a igreja, né, contra os discípulos de Cristo e contra os cristãos. Por considerar essa religião, no caso o cristianismo, que é a nossa, o Paulo considerava uma traição ao judaísmo. Por quê? Porque ele acreditava em Deus e aguardava o Messias. Ele não achava que Jesus era o Messias. Então Paulo perseguia os seguidores de Cristo, porque eles tinham abandonado a lei mosaica para seguir um tal de Jesus, né? Sobre o qual um monte de fanáticos cristãos pregavam e dizia que havia ressuscitado dos mortos. Então, muitos judeus eles se convertiam, né, ao cristianismo. Por quê? Eles consideravam e acreditavam que sim, que Jesus era o Messias, conforme estava na religião dos judeus, e que ele se achegou a cada um deles. Então, eles aceitaram a esse Jesus. Então, a expressão que eu coloquei para vocês, muito conhecida, será que todas as religiões levam a Deus? Será que todos os caminhos levam a Deus? O que vocês acham? A palavra de Deus nos diz assim, lá em João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, só existe uma forma de nós nos chegarmos a Deus, através de Jesus. Então, se as pessoas disserem, mas a minha religião também leva a Deus, você vai ouvir, você vai respeitar, mas nós cremos desta maneira. Somente através de Jesus nos achegamos a Deus. E a conversão, né? Que é o nosso assunto aqui, a conversão de Paulo. Né? O que significa conversão? Mudar a direção, seguir no sentido oposto ao que se estava, sofrer mudança, uma transformação. Então, o que nós vimos na vida de Paulo foi uma grande transformação. E a gente vai meditar nessa transformação. Aqui eu coloquei até essa lâmpada, né, com o cérebro dentro, né, no sentido de uma mudança de pensamentos, uma mudança de mentalidade. Quando Deus começa a agir, Ele começa a transformar o nosso ser de dentro para fora. Aí eu diria para vocês, né, o que tem a ver essa imagem agora com toda a nossa aula, né? E eu poderia dizer para vocês que experimentar, né, um desses brigadeiros seria o desejo de muitos de vocês, porque eu sei que vocês gostam de doce, ou a maioria gosta, né? Se eu dissesse para cada um de vocês, olha, eu comi um brigadeiro, você não tem noção, maravilhoso. Nossa, eu senti um gosto porque é um chocolate diferente e tal. Você vai ouvir dizer, olha, mas eu quero um pedaço, porque que delícia, que gostoso. Mas quem comeu o brigadeiro fui eu, quem sentiu o gosto fui eu, né? Não foi você. Mas se você realmente pudesse comer desse brigadeiro e sentir o sabor desse brigadeiro, você poderia dizer da tua experiência em relação a esse sabor. E sabe o que muitas vezes acontece nas nossas vidas, que nos entregamos a Cristo, que somos seguidores de Cristo? O mundo quer dizer que a nossa vida em Cristo não tem sabor, não tem alegria, não tem diferença, que a gente tem uma vida muito chata, porque nada pode. Eu quero dizer que a vida com Cristo é muito saborosa, é muito boa, é muito gostosa, mas nós precisamos experimentar. E experimentar não a religião,
Nós precisamos experimentar a Cristo. E aí, eu te faço esse convite. Que você não experimente só a religião do seu pai, ou da sua mãe, ou da sua avó, de ir e vir, de abrir a palavra de Deus, de puxar a palavra de Deus, de fazer uma oração rápida, mas que você experimente a Cristo. Né? Abrir a palavra de Deus com o desejo de conhecer a Cristo. Orar a Deus com o desejo de conhecer a Cristo. Né? Porque se eu sou um seguidor de Cristo, eu preciso estar perto desse meu mestre. Não é verdade? Então vamos lá, vamos aqui meditar nos versículos de Atos, que é o nosso texto-chave, que diz assim. Vou ler para vocês, Atos 9, 3 e 4. Indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, nós podemos dizer que Saulo teve ali uma experiência pessoal onde ele viu e ouviu. Ninguém lhe contou. Olha, foi assim, ou foi assado, foi assim. Ele viu esse resplendor. Ele ouviu essa voz. Ele ouviu e foi chamado pelo seu nome. É assim que Deus faz com a nossa vida. Então, ele teve uma experiência pessoal. Existe um autor muito famoso, principalmente no nosso meio da educação, que ele diz que experiência é aquilo que nos toca, é aquilo que nos passa. Não é aquilo que toca o outro, mas é aquilo que nos toca. Então, Paulo foi tocado com essa luz. E ele ouviu a voz do Senhor. E logo na sequência, ele já tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Veja, ele estava com outras pessoas, mas foi Paulo que sentiu essa presença, foi Paulo que viu esse resplendor e ouviu essa voz. E naquele momento que ele entendeu, ele já reconheceu essa voz. E ele diz, ele não perguntou quem é que está falando. Ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? E novamente nós vemos que quando esse encontro acontece na presença do Senhor, imediatamente nós nos humilhamos por não acharmos merecedores deste amor e nós já nos colocamos à disposição para trabalhar. Que queres que eu te faça? Foi isso que ele perguntou para Paulo, para Jesus. Que queres que eu te faça? Porque ele reconheceu que ele estava indo num caminho da religião. Ele estava indo num caminho da tradição. E ele queria, por qualquer custo, de qualquer maneira, eliminar os cristãos. E aí, Jesus, quando aparece para ele tem essa experiência pessoal com Cristo, não foi mais com a religião e a tradição, ele é convertido. O seu caminho é mudado. E aí a gente vê lá em Atos 9, 17 e 18, né? Um crescente, porque a vida do cristão é um crescente, a vida do cristão não é monótona, a vida do cristão não é sem sabor, como nós vimos lá na figura do brigadeiro, ela é saborosa, ela é maravilhosa, porque nós iniciamos um contato com aquilo que não é natural, com aquilo que é sobrenatural, e é isso que preenche o nosso ser. Então diz assim a palavra de Deus, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então nós vemos ali, ele se humilhou inicialmente, ele tornou a ver, então já foi um milagre pessoal que ele experimentou na sua vida, ele não estava a enxergar, e foi batizado com o Espírito Santo, porque ele precisaria de poder, ser revestido desse poder, para então fazer a obra a qual Deus estava chamando. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E o batismo nas águas. Então vê que existe um crescente de entendimento, de experiências pessoais,
né, que você vai realizando, fazendo diante do Senhor, né, que não é uma vida sem alegria, não é uma vida sem sabor, é uma vida de contínua comunhão que nós vamos conhecendo e reconhecendo o Senhor. E aí em Atos 9, 20 e 21, que diz assim: logo nas sinagogas pregavam a Jesus, que este era o Filho de Deus. Quem pregava? Saulo. Todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este? Não é este Saulo que lá em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome de Jesus? E para isso ele veio aqui, para levar preso todos esses cristãos aos principais dos sacerdotes? Então veja, ele foi cheio ali do poder, ele tomou coragem e já estava falando desse Jesus, né? Que este era o Filho de Deus. Justamente por quê? Porque ele era judeu, não acreditava nesse Filho de Deus, e ele teve uma experiência única, exclusiva, pessoal, que Deus não faz somente com Paulo, mas ele faz com as nossas vidas também. E essa experiência o fez falar da sua fé, daquilo que Deus fez na sua vida. E é isso, quando a gente tem um encontro com Jesus, ele nos transforma, nós somos convertidos a um novo caminho, do qual o Senhor vai mostrando e falando aos nossos corações. Então são experiências que nos levam a dizer aos outros sobre a nossa fé, para que possamos também levar essa esperança a outras pessoas. Então nós podemos, né, ali fazer uma comparação, né, com o Salmo 1 em relação a essa vida crescente diante do Senhor, né? O Senhor fala a Ananias: vai, porque no número 1 que vocês estão vendo ali, que este é um vaso escolhido, né? Um vaso escolhido para pregar o Evangelho, uma vida separada. Então nós vamos ler lá no Salmo 1 o que diz. Diz assim, Salmo 1, 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deus te chamou para ser bem-aventurado. Você é um vaso escolhido para trazer as boas novas a outras pessoas, para edificar o corpo de Cristo com seus dons, seus talentos, mas para isso você precisa sim ficar longe do caminho dos pecadores, não se assentar na rota dos escarnecedores, né? Como a irmã Miriam disse na última aula, esse temor a Deus não é o medo de Deus, é querer agradar ao Senhor. Será que aquilo que eu tenho falado, será que aquilo que eu tenho ouvido, será que aquilo que eu tenho assistido tem agradado ao Senhor? O ponto 2. Ver e ouvir a Cristo. Nós vimos ali uma experiência pessoal de Paulo em ver aquele resplendor cair por terra e ouvir a Cristo que chamou Saulo, Saulo. Aí você fala aqui que o dia que acontecer isso comigo, é claro que eu vou me converter, eu vou ter esse encontro maravilhoso. Mas o Senhor está te chamando hoje para isso. Por quê? Porque lá no Salmo 1, 2 diz assim, que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então aqui ele já dá uma lição. Você quer me ver? Você quer me ouvir? Abra a palavra. Leia a palavra. Peça ao Senhor, Senhor, me mostra, eu quero ouvir a tua voz, eu quero te conhecer. E aí você vai ter experiências com o Senhor. Nós só conhecemos a Cristo através da sua palavra. Nós só nos aproximamos de Cristo através da sua palavra. Quanto mais perto da palavra e a palavra aberta, lendo e meditando, eu vou entender. Quanto mais fechada e distante, mais distante eu fico daquilo que o Senhor quer para minha vida. E ela é muito sábia, porque ela diz meditar dia e noite. Então não dá para parar, né?
Acordou de manhã, vamos ler a palavra, vamos meditar, vamos orar, colocar o dia na presença do Senhor. À noite, vamos ler a palavra, vamos orar e agradecer pelo dia, né? Nos colocando nas mãos desse Senhor para que haja esse encontro marcante na sua vida, né? De uma vida que seja triunfante diante do Senhor. E nós vemos aqui no item 3, este encontro é pessoal, né? A mamãe leva você, a mamãe lê a palavra com você, o papai às vezes, mas ele é pessoal, porque senão ele vai ser o Deus distante da minha mãe, do meu pai, da minha avó, que me conta as histórias. Mas e esse Senhor que faz na minha vida, na minha história? Então todos nós precisamos desse encontro pessoal com o Senhor, né? Porque é daí que vem essa vida convertida, onde as nossas ações, onde os nossos caminhos não são mais os mesmos, porque não é, a gente não dirige a nossa própria vida, é o Senhor quem controla e abençoa. Então nós vemos lá no Salmo 1:3 que diz: pois você será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Então você é uma árvore firme, uma árvore que é constante, que tem raízes, que tem galhos, que tem frutos, como a gente viu na nossa última aula também, esses frutos que dão frutos bonitos na estação própria, então está sempre frutificando, né? Ora é flor, ora é o verde, ora são os frutos, né? É uma árvore sólida, forte. É isso que o Senhor quer da sua vida. No item 4, né? Uma vida em crescimento. Nós vimos lá na vida de Paulo, né? Então ele teve esse encontro, ele se humilhou, Senhor, que queres que faça? Imediatamente ele começou, né, após a oração de Ananias, a enxergar, depois ele foi cheio do Espírito Santo, depois ele foi batizado nas águas e foi falar da palavra de Deus. Então tudo quanto você fizer na sua vida prosperará, como diz Salmo 1:3 no final, né? A qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Tudo quanto você fizer prosperará. Então é uma vida em crescimento. Quando você vê uma vida que está a murchar, é porque ela está se afastando do Senhor. Quando você vê uma vida que está a florescer, é porque ela está perto do Senhor. E é isso que o Senhor quer para a sua vida, porque Ele tem tudo preparado para você. Uma vida de prosperidade. Né? E não é uma prosperidade financeira, é uma prosperidade espiritual. Porque quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus, tudo isso vem, né? Todas as coisas são acrescentadas. Então pense nisso, né? A gente tem que crescer na graça e no conhecimento. Né? Não pode ser tanto na graça, cheio do poder, mas não tem nenhum conhecimento. Não pode ser só o conhecimento, mas não tem nenhum poder. Né? Existe um equilíbrio. E no quinto, é o desafio diário, né? E logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus, que está em Atos 9:20. Nosso desafio diário é não nos contaminarmos. É também testemunharmos a Cristo. E que a nossa vida fale mais alto do que as nossas palavras. E nosso desafio diário é sim orar a Deus para que mostre vidas, para que possamos dizer também. Eles podem ver em nós o testemunho, podem se chegar e nós podemos falar, né? É realmente levar este evangelho a outras vidas. E com isso eu gostaria de encerrar essa aula falando sobre Gálatas 1, de 11 a 16, né? No início nós falamos, mas por que Paulo e não outra pessoa, né? Justamente porque o nosso Deus, Ele cuida da nossa história. E Ele já nos conhece muito antes da fundação do mundo. E Ele tem um projeto especial para as nossas vidas, para cada vida. Vamos ver lá em Gálatas 1, de 11 a 16, o que Paulo diz, lá na versão da Bíblia Viva. Queridos amigos, afirmo solenemente que o caminho para o céu que eu prego não está baseado em mera fantasia ou sonho dos homens. Minha mensagem vem de uma pessoa, ninguém menos que o próprio Jesus Cristo, que me instruiu sobre o que dizer. Ninguém mais me ensinou. Vocês sabem como eu era quando seguia a religião judaica, como perseguia sem misericórdia os cristãos, procurando matá-los e fazendo o melhor que podia para me livrar deles todos.
fui um dos judeus mais religiosos da minha idade no país inteiro. Eu procurava tão rigidamente quanto possível seguir todas as regras antigas e tradicionais da minha religião. Foi então que algo aconteceu, porque antes mesmo de eu nascer, Deus me escolhera para ser dele, chamando-me quanto a graça e bondade, para revelar seu Filho em mim, a fim de que eu pudesse ir aos gentios e mostrar-lhe a boa nova acerca de Jesus. Quando tudo isso me aconteceu, não fui discuti-lo com nenhuma outra pessoa. Então veja, foi que escolheu. Porque antes mesmo de eu nascer, Deus me escolhera para ser dele, chamando-me quanto graça e bondade. Então, glória a Deus, porque o Senhor também tem chamado a sua vida. Muitas vezes nós dizemos e julgamos, né, aqueles que irão ou não servir ao Senhor, mas nós devemos orar a Deus. E eu gostaria muito de dizer a vocês sobre um desafio. Eu gostaria de fazer a vocês, que será a nossa tarefa da semana. Você vai orar diante do Senhor, vai ler a palavra do Senhor e vai realizar um desafio, que é falar de Jesus para uma pessoa. Pode ser alguém da sua família que está afastado do Senhor, pode ser um amiguinho que você conhece e você gostaria de dizer da palavra do Senhor. Você vai orar, você vai clamar, vai pedir a Deus direção. Ai, mas eu tenho muita vergonha, né? Você pode ligar para essa pessoa, você pode escrever uma carta para essa pessoa, mandar uma mensagem para essa pessoa e depois você vai contar no nosso grupo como que foi essa experiência. Né? Eu sei de algumas crianças que existem alguns familiares que estão distantes do Senhor. Deus pode te usar como um instrumento glorioso para trazer essa vida de volta a Cristo. Então esse será o nosso desafio. Sabe o que significa ser um cristão? Significa ser um seguidor de Cristo. E lá em Atos 11:26 diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Nós somos cristãos, nós somos de Cristo e nós precisamos resplandecer essa luz de Cristo nas nossas vidas. Coloquei esse hino porque ele fala, né? Ele pode ser uma oração, né, na sua vida. Antes de você começar a sua oração e pedir, né, que a gente tem que pedir, Senhor, abençoa isso, abençoa aquilo, que você possa começar a sua oração dizendo: Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Senhor, Ele tem este poder de controlar as nossas vidas, de direcionar todo o nosso ser, e Ele quer que você tenha um encontro glorioso e pessoal com Ele. Amém? Então nós vamos orar a Deus. Né, o nosso desafio diário está lá em Atos 9:20, logo nas sinagogas pregava Jesus que este era o Filho de Deus. Você pode até dizer dessa história: olha, Paulo era uma pessoa e se transformou em outra porque o Senhor ele tem poder de fazer. Ou você simplesmente pode ligar para uma pessoa e dizer: Jesus te ama e Ele quer ter um encontro com você. Então, você tem esse desafio. Tá? Leve a palavra de Deus, leve um versículo a alguma pessoa. Tenha essa coragem, porque eu vejo que tem crianças e adolescentes com coragem de tantas coisas, né, hoje em dia. Então tenha coragem de mostrar a sua fé a outras pessoas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos para orar? Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, te louvamos e te engrandecemos pelo teu grande amor para as nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um dos teus filhinhos, que essa palavra, Senhor, possa realizar, Senhor, uma grande obra em seus corações, que verdadeiramente, Senhor, eles possam, ó Deus, estar diante de Ti, buscando a Tua palavra, buscando em oração, Senhor, a Tua vontade. Ó Deus, livra de todo mal, livra, Senhor, de tudo aquilo que não é Teu. Dá a cada um dos Teus filhinhos este temor, ó Pai, esta sabedoria, Senhor, de escolher aquilo, Senhor, que é da Tua vontade, Senhor, de dizer não às coisas desta terra, Senhor. Estenda as Tuas mãos poderosas, reveste com Teu poder, ó Pai, porque Tu tens cuidado, Senhor, das nossas vidas. Quero clamar a Ti que cada um dos Teus filhinhos tenha um encontro único, Senhor, especial diante da Tua presença, Pai, para que suas vidas sejam transformadas e eles tenham, Senhor, contato com a eternidade, aquilo que é eterno e glorioso, Senhor, que alimenta todo o nosso ser.
Te agradecemos e te louvamos por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, glória a Deus, até a próxima aula. O Senhor abençoe a cada um de vocês. Eu amo muito a vida de vocês. Amém?